Trabalho sério com responsabilidade social. São 6h46. A você que acompanha a programação da Rádio do Pinga Fogo há tempos, é com pesar que nós comunicamos o falecimento de um companheiro que há décadas esteve com a gente. E nós começamos o dia de hoje, infelizmente, recebendo a triste notícia do falecimento do Laudeci Aparecido de Souza, o Lau. Para aqueles que não acompanham há muito tempo o rádio, mas que acompanharam por muitos anos o programa Pinga Fogo na TV, o Boneco Benedito, ou melhor, quem deu vida, Márcio, ao Boneco Benedito. Quem deu vida, quem arrancava risadas, alegrias, sorrisos, através do boneco. E aqui, internamente, sem o boneco, mas arrancava sorrisos, risadas, com seus momentos alegres, com suas tiradas. Infelizmente, há alguns dias, diagnosticado com uma doença terrível, e que de ontem para hoje, até pelas palavras dos filhos, um deles trabalha com a gente, o nosso colaborador, o Laudeci Aparecido de Souza Júnior, o Nininho, o pai descansou. Aos 73 anos de idade, né, Márcio? Bom dia. Bom dia, Juliano. É proforme dizer bom dia, né? Porque para nós não é um bom dia. Nós perdemos um grande amigo, nós perdemos um companheiro, nós perdemos o Laudeci, ou o Lau, né? Como você disse aí, para quem acompanhava há muitos anos o programa Pinga Fogo na TV, era o dublador do Boneco Benedito. Mas para quem acompanhava a rádio, é o Lau, o nosso Lau. O Lau do Manhã Total, o Lau que durante anos fez aqui o programa, junto com a dona Yara Ramos. O Lau dos últimos anos estava conosco no Conexão. O Lau que era o cara que não tinha tempo ruim. O Lau que era o cara que sempre estava disposto a fazer todo mundo dar risada, né? Exatamente. E hoje conversando com o Nininho agora de madrugada, e eu disse para ele assim: Nininho, a dor da perda, essa dor que a família está sentindo agora, não tem palavras nesse momento que tire a dor. Você já passou por isso, eu já passei por isso com os nossos pais, perdemos os nossos pais. Essa dor, nesse momento, nós não estamos preparados para viver. A humanidade não está preparada para a perda, Juliano. Por isso que dói tanto quando a pessoa morre, por isso que a gente se revolta. Até usei esse termo com ele. Nininho, às vezes você está fazendo questionamentos para Deus. Por quê? Eu fiz durante muitos anos. Por quê? Essa dor, ela passa. O que fica é a saudade, e principalmente dos momentos alegres. Porque o pai do Nininho, o Lau, é um cara que só fez a gente rir. Era um cara que tava todo momento fazendo... Só para os ouvintes terem uma ideia, o Lau tava doentinho já. A última vez que eu vi ele, não faz muito tempo, que ele esteve aqui na rádio, e eu vi que ele tinha emagrecido bastante. Eu brinquei com ele, eu disse assim: você tá malhando, né? Você tá na academia. Eu brinquei no ar depois disso ainda, e ele tava aqui na ponta da mesa, né? Aí ele dava risada, dele fazia assim, né? Tipo, eu tô malhando. Até nos momentos que já tava começando a ficar difícil, o cara tava sempre alegre. E aí começa a vir nas memórias, eu falando agora, me veio uma memória. O dia que a dona Angelita e o seu Orandino, são os nossos ouvintes queridos lá de Sarandi, vieram aqui na rádio. E aí ele falou assim pra mim, ela tinha ido pra cozinha, ela trouxe um bolo pra gente, ela foi pra cozinha aqui, e a dona Angelita, quando ela vem aqui, ela toma conta da rádio.
Ela vai pra cozinha, ela pega os pratinhos, ela pega o garfinho, a faca e tal. Aí ela deixou aqui a garrafinha d'água dela, igual essa minha aqui, assim. Ela deixou aqui. O Lau olhou pra mim, ele só riu, porque eu tava falando, ele só riu, saiu do estúdio, foi lá e trouxe um pouquinho de sal e pôs sal na água dela. E aí quando eles desceram pra ir embora, ele foi lá pra janela e a gente foi junto pra ver. A hora que ela entrou no carro, ela deu uma golada de água e saiu jogando água pra tudo quanto é canto. Aí depois ela mandou um áudio pra ele. Tenho certeza que é o Laudeci, porque ele era esse, ele era aquele que fazia todo mundo dar risada. Então hoje a gente tá um pouco mais triste, sabe? Porque nós perdemos a alegria do Laudeci Aparecido. Eu não convivi muito tempo com o dublador do Benedito, né? Porque logo eu vim pra cá, a gente mudou o formato do programa, mas eu convivi muito nos últimos anos com o Laudeci, que era o meu companheiro aqui de bancada. E posso dizer, um cara que não tinha tempo ruim não, um cara que a todo momento era alegria, Juliano. Pois é, viu, Márcio? O Laudeci que vamos dizer, com a nossa família, já estava presente e trabalhando conosco. Eu digo conosco porque ele chegou, na verdade, a trabalhar junto com meu pai muito antes de mim, né? Sim, na verdade. Sim. Desde, se eu não me engano, 1985, Márcio. Mas trabalhou com meu pai ainda na Rádio Guairacá, onde meu pai começou, onde o Laudeci começou também no rádio. O Lau que completou 50 anos na comunicação, 50 anos no rádio. E ele trabalhou junto com meu pai na Rádio Guairacá, em Mandaguari. Depois ele trabalhou junto com meu pai na Rádio Jandaia. Quando meu pai para lá foi como gerente da emissora e levou o Laudeci junto com ele. Convidou, melhor dizendo, o Laudeci, o Lau aceitou e foi junto. E a partir daí, trabalhando com a gente, trabalhando com a família. Depois veio também aqui para Maringá. E nesse ano de 2026, irá completar 30 anos da Rádio do Pinga Fogo aqui em Maringá, o Laudeci com a gente nesse tempo todo. O Lau que trabalhou com a gente até o início do ano passado, mas continua o nosso amigo, nos visitando, inclusive, aqui, né, Márcio? Sempre. Aqui na rádio, né? Então, trabalhou muitos anos com o meu pai. Depois que o meu pai faleceu, então aí que vai completar agora 12 anos, né? Por 11 anos trabalhando com a gente também, né? E que, como diz a nossa Lady Silva Letícia, aprontava, hein? Aprontava aqui com os funcionários, aprontava com os companheiros de trabalho, né? Fazia arte uma atrás da outra, né? Aí, próximo dos seus 70 anos de idade, ainda mais aprontava cada uma que parecia criança, mas que fazia todo mundo rir, fazia muita gente que xingar ele pelas artes que ele fazia, né? Ei, Laudeci. E infelizmente acabou falecendo durante a madrugada. E por mais que a gente descanse, como a gente diga, né, que descansou, e a família sabe que descansou mesmo, porque infelizmente após o diagnóstico da doença, né, que foi diagnosticado com câncer, infelizmente, a família já estava sabendo que não teria muito o que fazer, Márcio. E a nossa preocupação maior, e a preocupação da família, dos filhos inclusive, então todos os dias o Nininho nos atualizava sobre as informações aqui, era o seguinte: o Lau tá passando por algum tipo de dor? Era a nossa preocupação. Sim. O sofrimento. E o Nininho nos deixava um pouco mais tranquilo, dizendo que não. Que ele não reclamava de dor, não reclamava de nada disso. Então isso nos dá um certo
conforto e creio eu que a família também, né, Márcio? Assim, Juliano, ele não sofreu, tá? A gente sabia desde o começo a gravidade. O diagnóstico médico, nós sabíamos. O Nininho, quando ele recebeu o diagnóstico, foi o Nininho que recebeu o diagnóstico, o pai fez exames, pensando ser uma coisa. Exato. E o médico é um amigo da família, não tem segredo, o médico é o Dr. Batista. Muito amigo do Laudeci há anos. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se nem se eu deveria falar, mas o doutor vai concordar, o doutor vai saber disso. Quando chegou o resultado do exame, o Dr. Batista não falou nem pro Laudeci. Eu acho que ele não teve coragem, porque eles eram tão amigos que o doutor saiu do consultório e imediatamente veio aqui na rádio falar para o Nininho. E foi no dia que o Nininho nos contou. Então, assim, desde o começo, nós sabíamos da gravidade e, assim, até vou dizer para os ouvintes, até pedir desculpa, porque alguns amigos perguntavam, mas e o Lau? Como que o Lau tá? E a gente dizia assim, não, o Lau vai ficar bem. A gente sabia que era grave. Só que não cabe a nós, ô Juliano, a falar. Primeira vez que nós falamos do caso um pouco mais de profundidade, foi na semana passada, quando o Lau passou por uma cirurgia delicadíssima e que o Hospital do Câncer pediu sangue para reposição. E aí a família pediu e tornou público que ele estava hospitalizado. Porque até então, vamos dizer assim, a gente estava segurando a informação. Não é segurando a informação. É que só para vocês entenderem. A Aninha, a Ana, a esposa do Lau, ela ainda está em choque com tudo isso. Desde o começo. A dona Maria, a mãe do Lau, tem 99 anos. Então a gente tinha que ter alguns cuidados. A gente sabia como ele estava. A gente sabia da gravidade. Só que nesse momento não nos importa dar a notícia. Eu fui questionado, sabe, Juliano? Nossa, por que vocês não estão falando? Até a pessoa falou, eu vi num programa de televisão. Por que vocês não estão falando? Eu disse, olha, é que a gente é muito próximo. E assim, a gente não vai explorar esse tipo de caso. A gente não vai, sabe? Porque não é para nós isso não é uma notícia. Para nós isso é um aperto no coração. Porque é alguém muito próximo da gente e que a gente ama, cara. Então não dá pra gente ficar falando. Então, e a nossa fé, a nossa oração, a nossa torcida era para que ele se recuperasse, né, Juliano? Com certeza. Porque, por mais que a gente saiba da gravidade, né, Márcio? Sim. A gente confia, a gente tem fé. E essa fé que nos fortalece que, assim, que as coisas podem mudar. Mas a partir do momento que a gente pede e a gente entende, né, que Deus vai dar o melhor, a gente descansa e consegue entender que ele também descansou, né? É verdade. No final de semana, o quadro evoluiu um pouquinho mais, piorou um pouco mais. O Nininho estava com ele no quarto, aqui no Hospital do Câncer. E o Nininho disse, Márcio, é muito triste ver isso. Ontem o Nininho perguntou assim, anteontem, na segunda-feira, ele falou assim, você consegue ver imagem forte? Eu disse, eu não consigo, mas é o seu pai, eu vejo. Ele me mostrou uma foto que ele tirou do pai dele na UTI, já com a máscara de oxigênio e tal. Juliano, o meu coração doeu muito ali na hora. De ver aquilo, sabe? Aí ele falou, Márcio, eu tava lá. E aí a saturação começou a baixar. E aí os médicos tiveram que intervir. Então a gente sabia que era bem grave, era bem sério. E a família também, sabe? A família também. A família nesse momento tá buscando forças. Eles sabiam, né, da gravidade, da seriedade. Igual você disse, a esperança, nós temos a esperança, nós temos a fé. Mas eu tenho certeza que Deus sempre esteve com o Laudeci ali e acho que Deus disse assim, viu? Você já fez o seu papel, você já fez as pessoas rirem, você já tornou o mundo um pouco melhor, então agora venha. O Lau era um cara fantástico, acho que só deixa amigos,
né? Deixa Amigos, o carinho que os ouvintes têm por ele é muito grande. E os amigos fora da rádio. Tem muitos ouvintes que se tornaram amigos, tem muitos amigos que se tornaram ouvintes, e aí começam as lembranças. Eu lembrei agora de outro caso, ele contando para nós, ele falou assim, o boneco Benedito não me deixa em paz. Aí, porque as pessoas sempre brincam, né, quando viam ele, diziam assim, né, quando seu pai, ou você também, durante muitos anos fez o Benedito, ele, E aí na rua era um jeito das pessoas brincarem com ele. Ele falou, Márcio, um dia tá saindo do mercado com a sacolinha na mão. Eu olhei do lado, falei, quem que é o cara que tá me chamando? Ele falou, daí eu olhei do lado, era um cachorro engasgado, e o cachorro fazia esse barulho. Ele falou, meu Deus, tô ficando louco, tô conversando até com o cachorro. E fazia a gente dar risada com as histórias dele. E você sabe, Márcio, que assim, daí no início do ano passado, né, quando Lau se desligou aqui da nossa equipe de forma profissional. Sim. Até porque foi o momento em que nós deixamos de apresentar o programa de televisão. Isso. Algumas pessoas que começaram a nos ouvir mais recentemente, alguns ainda não entenderam, falaram, poxa, mas aí o Boneco Benedito no rádio. O Boneco Benedito, ele não era o personagem do rádio. O Boneco Benedito, ele era um personagem do programa de televisão. Isso. E no rádio, o Laudeci era o Laudeci. Isso. O Laudeci, ele não era Benedito no rádio. E nem no programa do Pinga Fogo. Não. No programa Pinga Fogo no rádio, o Laudeci, ele nunca foi o Benedito no rádio. Isso. Ele era o Laudeci. E na TV, ele era Boneco Benedito. E quando nós encerramos o programa de TV, quando o Lau se desligou, até perguntaram pra gente, tipo assim, e o boneco? Eu falei, não faz sentido nenhum nós ficarmos com o boneco. O boneco não tem vida sem o Laudeci. Não, exatamente. Tanto que o boneco é dele, né? O boneco é dele. Era do Pinga Fogo. O Pinga Fogo comprou o boneco. Seu pai comprou o boneco. Isso. Vamos dizer assim, materialmente, o Pinga Fogo comprou o boneco. Mas o Pinga Fogo comprou o boneco e deu na mão dele devido a ele. Isso. Simples assim. Então, assim, o boneco, o material boneco, o Pinga Fogo comprou. Só que não faz sentido, porque sem o Laudeci, o boneco não existia. Nenhum. E eu vou dizer agora um relato pessoal. Tem muita gente que vai concordar e tem gente que não vai concordar, mas tá tudo certo, é uma opinião. Eu achava o Laudeci muito mais engraçado que o boneco. E eu dizia isso pra ele. Ô, Juliano, eu cansei de ter que chamar intervalo comercial ou chamar música, de não aguentar mais rir das piadas que o Laudeci contava aqui durante a conexão. Eu cansei de chorar, de dar risada com o Laudeci. Ele tinha um pensamento muito rápido pra piada. Às vezes o ouvinte falava uma palavra, eu já começava a rir, porque eu já vi a piada escrita nele. Então, assim, são muitas as histórias que a gente tem. Inclusive, quem tá na live, agora há pouco tem algumas fotos. Algumas a gente não colocou. Fotos da gente com peruca, fotos da gente com óculos engraçado, fotos da gente nos corredores aqui das pataquada, que a sala dele, gente, parecia como é que fala? Um camarim, né? Parecia um camarim de circo, assim. Tinha peruca, tinha buzina, tinha... Durante muitos anos eu abria o Conexão tocando uma buzininha, essas buzininhas de sorveteiro. E essa buzina, um dia quem me emprestou foi ele. Falou, Tó, faz bagunça com a buzina. E eu fazia uma buzininha rosa, ele tinha um estoque de buzina, tinha uns 4, 5 buzinas lá. Furava o fole da buzina, falou, lá, estragou, não tem outra. E um dia esse danado invadiu aqui o estúdio e eu não vi. E ele tinha um raio de uma buzina que era ar. Aquilo fazia um barulho igual buzina de navio. Eu apresentando o programa, ele veio por baixo da mesa e apertou aquele negócio. Mas eu quase infartei no ar aqui, com o susto. E para ele tá tudo certo. Era o que ele... As risadas que ele fazia a gente. Eu tenho certeza que a Silvia Letícia está ouvindo a gente. E eu pedi a gentileza da Silvia, depois de mandar um áudio para a gente contando a história do dia que ele
ele desconcentrou a Silvia no meio de um programa de rádio também. O que ele fez, a Silvia já me contou e ele já contou, é muito engraçado. Então, durante o dia, a gente vai ter casos assim, de episódios engraçados. Só vou aproveitar o gancho. Lúcio Correia. Lúcio Correia, que por muitos anos foi nosso noticiarista, extremamente sério no momento da notícia, principalmente. Aqui nós tínhamos, na época do AM, quem já veio, conheceu aqui os nossos estúdios, ou até através de imagens, o estúdio era diferente, ele era separado, o estúdio onde ficava o locutor, da parte técnica. E na técnica ficava um pedestal e um microfone onde o Lúcio fazia as notícias. Tinha umas participações do povo e tal, e o Lúcio fazia as notícias, aquele giro de notícias, mas de hora em hora. E o Lúcio Correia, sempre muito bem alinhado, camisa social, calça social, tudo muito bem alinhado. E ele começou a fazer a notícia, tamanha era a concentração dele, que o Lau começou a desabotoar a camisa dele. Ele fazendo a notícia sem sair da sua seriedade. O Laudeci foi desabotoando a camisa dele, desabotoou, abriu a camisa dele até embaixo e ele fazendo a notícia sem perder a seriedade. Aí e foi. Num outro dia ele veio para fazer a mesma coisa e como ele percebeu que o Lúcio não tinha perdido ali a sua concentração, Márcio, ele desabotou toda a camisa. Ele abriu a cinta do Lúcio Correia e desabotoou a calça dele enquanto ele fazia as notícias. Para testar a concentração. E em momento algum ele conseguiu fazer isso. O Lau sabia que eu era meio veiaco, eu tinha medo de trovão. Quantas piadas, né? E o que eu vou dizer aqui, bom, eu vou usar até um palavrão para mim dizer isso, mas assim, as pessoas vão entender o que eu quero dizer. Ele era tão filho de uma égua que ele começava o tempo fechar e aquele tempo de chuva, ele tinha uma bandeja de metal na sala dele guardada e que a bandeja não servia para outra coisa, a não ser isso. Não era bandeja para colocar nada em cima. E ele vinha escondido e perto da gente, onde a gente estivesse, e ele jogava Meu Deus. a bandeja no chão. Cara. E aquilo fazia um barulho de um trovão, mas ele assustava a gente. Ele assustava a gente. Mas era dessa forma. O Nininho, o filho dele, está nos acompanhando nesse momento, Márcio. E o Nininho falou, e é verdade. Ele tirou até a calça do Lúcio Correia, deixou o Lúcio ficou só com a cueca, fazendo notícia. Ele colocou... Vamos rir que é pra lembrar desses bons momentos. Ele colocou a cabeça do Benedito. Quem conheceu o Benedito Boneco, a cabeça ela é separada do corpo do Benedito. Que a cabeça ela tem uma madeira embaixo onde ele segura, onde ele fazia os movimentos, da cabeça do Benedito. E ele tirou a cabeça do Benedito e colocou no congelador da geladeira aqui da rádio. E aí, a tia Cacá, que trabalhava com a gente aqui, deu um berro. Até meu pai desceu da sala dele para saber o que tinha acontecido. Eu me lembro dele contando essa história. Ele contava numa naturalidade. E a dona Encarnação, que ele gostava de provocar a tia Cacá. Não é tia Cacá não gosta de chamar ela de Encarnação, é o nome dela. E ele sempre chamava ela de Encarnação. E ele contava pra todo mundo que o nome dela era Encarnação, porque ela não gosta que chame ela de Encarnação. E ele contando, achando a coisa mais natural do mundo, e a tia Cacá atrás dando tapa nele. Márcio, ele fez isso, Márcio, ele fez isso. E pra ele era tudo normal. Porque ele tinha... Era um grande palhaço, né, Juliano? Porque o palhaço era esse, é o cara que faz todo mundo rir. É o cara que faz divertir todo mundo. E o Laudeci sempre foi esse nosso grande palhaço, assim, esse cara. Eu aprendi muito com ele, tá, Juliano? Aprendi muito com ele porque, assim, ó,
a gente trabalhar com pessoas mais velhas, eu aprendi muito isso no rádio. A gente tem muito que aprender, tem muito que absorver. Você imagina, o Laudeci, há alguns anos atrás, acho que há 3 anos atrás, ele completou 50 anos de rádio. Exatamente. Cara, eu tenho 42 de vida. Ele fez 50 anos de rádio. De rádio. E ele já contou pra gente algumas histórias de como ele entrou no rádio, né? Ele ia lá pedir emprego, e aí um dia o locutor começou a atrasava uns minutinhos e colocavam ele pra fazer. Atrasava 10 minutinhos, ele fazia 10 minutinhos. O cara atrasava 15 minutos pra chegar, ele fazia. Aí um dia a esposa de um dos donos da Rádio Guaracá falou: viu, mas por que você não deixa já esse menino de vez apresentando, porque ele é tão bom? Foi quando ele começou a fazer o programa lá em Mandaguari. Ele falou: porque as donas da rádio, as esposas dos donos da rádio, não, ele não dá para ser tampão, que a gente falava, né? Para ele só fazer a folga do outro locutor. Ele tem que ficar aqui o tempo todo. Então, assim, há quantas lembranças, quantas histórias, quantas piadas, quantas brincadeiras. Então, saudades, vai deixar muitas saudades, nosso querido Laudeci. Acho que está sendo definido ainda essa questão do velório, né, Juliano? Já estão perguntando isso pra gente. Até o Nininho, depois, se puder posicionar a gente vai estar informando, certamente. Só que a família, a Dona Maria, que é a mãe dele, mora em Mandaguari, né? Eles são de lá, então provavelmente tudo vai acontecer lá em Mandaguari. Lá começou a história dele no rádio também, então é possível. Mas a gente vai informando ao longo do dia. Mas assim, as nossas lembranças para o Laudeci Aparecido, nossas lembranças, nosso carinho para toda a família, e vai deixar muita saudade, muitas saudades mesmo, porque a gente, embora não estivesse ele trabalhando com a gente no dia a dia, nesse último ano, ele sempre estava aqui na rádio, sempre passava por aqui, eu aprendi uma brincadeira muito boba que eu faço aqui, e que eu aprendi com ele, tá? E agora eu vou ter que desaprender, eu não posso mais brincar com isso. Quando ele ficava muito tempo sem ver uma pessoa, você lembra como que ele falava? O finado fulano. Pois é. É ele que me ensinou isso, ele que brincava com isso. Tá? Ele falava, o finado, daí eu falava assim, não, mas não morreu. Daí ele falava, não, mas é que faz tanto tempo que eu não vejo. Até hoje eu brinco com isso. O ouvinte, às vezes, ele fica meio sumido aqui, daí eu falo, o finado fulano. Então eu tenho que desaprender isso aí, porque foi uma das piadas bobas que o Laudeci me ensinou a fazer aí nos últimos tempos. Beijo pra família, abraço aí pro Nininho, que é quem a gente tem mais proximidade, mas pra toda a família aí, nossa solidariedade, e que Deus possa estar recebendo de braços abertos o nosso Laudeci Aparecido. Ô Márcio, o Nininho nos informa aqui que o velório vai acontecer mesmo na Capela do Prever, em Mandaguari. O velório provavelmente deve se iniciar por volta do meio-dia, em Mandaguari. E o sepultamento deverá acontecer amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã, lá no cemitério municipal de Mandaguari. Então, provavelmente o velório se inicia ao meio-dia na Capela do Prever, em Mandaguari, e o sepultamento deve acontecer amanhã por volta das 10 horas da manhã, também no cemitério municipal em Mandaguari. Então vai acontecer em Mandaguari, né, o velório e a despedida amanhã, portanto. Ficou para amanhã, é isso? Isso. Certo. Então fica aí essa confirmação, a gente vai repassando ao longo do dia, né, para a audiência rotativa do rádio. Então tem muito que a gente falar mais, sabe, Juliano? Porque assim, o coração tá triste hoje, a gente perdeu um pouquinho mais da alegria, um pouquinho mais da alegria que vai embora, né, com a passagem, o passamento aí do Laudeci Aparecido. Nininho, força, meu irmão, força. Toda a família, o Vitor, o Christian, o Eric, que amava muito o vô, a gente sabe disso. Então, para todos vocês, abrace a mãe nesse momento, né? Conforte a Ana, conforte Dona Maria. Eu me lembro o dia que o
o Laudeci completou aniversário. E aí a gente fez toda uma estratégia, sabe? Com a família para eu ligar para a mãe do Laudeci durante o programa. E nós fizemos isso. E eu liguei para ela antes para combinar com ela, Juliano. Para combinar. De alguém, eu não lembro se era a neta dela, alguém lá de Mandaguari que me ajudou. Falou, eu liguei para ela cedo, Dona Maria, vamos dar um abraço, né, no Laudeci e tal, dia do aniversário, eu vou ligar para a senhora na hora do programa. Hora que eu liguei, sem ele saber, ele estava aqui, desse lado da mesa, hora que eu liguei, eu falei, alô, ela falou, alô, hora que ela falou alô, na hora ele falou, minha mãe? Era a mãe, a mãe participou por telefone com a gente, dando os parabéns, era aniversário dele. Então só, ó, tá vendo? A gente vai falando, vai vindo as lembranças, vai vindo os tem momentos muitas, aí. Tem muitas. E aí, outra coisa, no programa ele dava as loterias, e aí a gente brincava, né? O Laudeci vai dar o resultado do bicho, né? Ele fala, mas não pode, o bicho é uma contravenção. O que deu no bicho, Laudeci? Ele fala, barata, porque não tem barata no jogo do piolho. Ele fala, deu bicho de pé. Bicho de pé. E aí tem a musiquinha que ele tocava aqui, né? E tem uma música que é uma música internacional. E aí, uma música bem animada. Daí um dia ele falou assim, ele vinha com os papeizinhos, gente. Ele fazia assim, eu tava lá na minha sala, ele tava na sala do lado. Aí ele vinha com um papelzinho, ele rasgava um papelzinho assim, e vinha a anotação com o nome do cantor na frente. O nome, ele fazia assim, ele era todo metódico. Ele escrevia o nome do cantor em vermelho, por exemplo. Ele fazia um risquinho, colocava o nome da música em azul. E embaixo, ele ia lá na produção, pegava com o Leandro qual que era o código da música no nosso sistema, escrevia de verde embaixo e me entregava. Ele falava assim, toca essa música hoje. Entregava os papeizinhos. Eu devo ter um monte de papelzinho que ele escrevia. E aí ele falava assim, coloca essa música fala do Laudeci. Falou, ué, como assim? Daí tem uma música que é outra palavra, mas a impressão que fala Laudeci, Laudeci. E tem uma outra que ele falou, essa aqui fala manhã total. Eu falei, não é. Aí tem a música em inglês que é manhã total. E aí a gente brincava com a música na hora de fazia uma parodinha em cima, né? Com ideias dele. Eram ideias dele. Foi lá no canavial. E aí ele colocava, ele falava no meio assim, e ele tinha costume de fazer a piada, a hora que ele ia fazer uma piada assim, mas ele não fazia besteirenta, né? Só quando tinha alguma coisinha que ele via assim, ele falava e saía do microfone. No duplo sentido, né? Só que eu ouvia, porque eu tava do outro lado, eu ouvia. Aí eu me acabava de dar risada, né? Mas, enfim. Perdemos o Laudeci Aparecido. Ô, Márcio, 73. E a gente vai, assim, tentar, claro, durante a programação, tocar uma programação normal. Eu até mencionei hoje nem tanto momentos de descontração. Mas lembrar do Laudeci, não tem como lembrar dele e a gente não dá risada das histórias. Não tem como, Juliano. Não tem como. E ele teve um papel de alegrar muito as pessoas, então eu tenho por mim que ele não quer que ninguém triste hoje. Exatamente. Até porque sempre foi alegre. Sempre foi alegre, exatamente. E aí nós falamos de música e você falou de música. E vamos rodar então uma música que ele gostava muito, inclusive lembrado pelo filho, Nininho, com Duran Duran. Ah, isso é verdade. Ordinary World. Ordinary World. Isso. É isso, né? É isso. Com Duran Duran. Isso. Vamos rodar ela então aqui na programação, Pronto, porque até como homenagem. Até como homenagem. Isso. Exatamente. Então, pra você que ligou o rádio agora... Deixa eu só contar mais uma coisa. Pois não, de música. vai lá. Quantas vezes o Laudeci chegava pra mim e falava assim, toca essa música. Aí ele falava assim, ouve a música. Eu sempre confiei nele, Juliano. Quando ele falava ouve a música, eu parava o que eu tava fazendo, eu ia no sistema da rádio, eu ia no YouTube e eu via a música. Quantas vezes ele foi lá na minha sala, a gente tava ouvindo a música e falou, oh, é bonita. Ele falou, não, mais bonita é o significado. Essa música diz isso. E ele começava a falar e ele chorava. Gente, de chorar. Porque a música, ele falava que a música era a vida dele. Então ele via as traduções, o que significava. Eu me lembro um dia que ele chorou no ar, que ele foi contar a história da música
Heaven, é isso? Heaven. Que é a história que é um cantor muito famoso, eu não lembro, agora fugiu o nome do cantor. Heaven, tem aí. O Bryan Adams. Bryan Adams. E ele viu a história na internet de como o Bryan Adams escreveu essa música, que foi uma homenagem pro filho, que eu acho que tinha falecido. E ele começou a contar no rádio, antes da gente trazer a música, ele contou a história da música. Ele chorou no ar. E eu chorei junto, porque ele chorava, eu chorava junto. Então, quanto aprendizado que eu tive, sabe, com o Laudeci nesses últimos anos que ele teve comigo aqui no Conexão. E o meu amigo Paulinho, lá do Sindicato dos Bancários, lembra aqui. Ele era diferente, porque ele era um personagem, mas ele também era a estrela. Exatamente. Porque ele era o Laudeci e ele era o Benedito. Exatamente. E muitas pessoas o conheciam pessoalmente e até pouco tempo atrás, porque meu pai não revelava, a não ser nos comícios, quem era o Benedito. É verdade. E nós revelamos isso, sim, né? Sim. E assim... E surpreendeu muitos ouvintes que conheciam o Lau e não sabiam que era ele. Conhecia ele pessoalmente, não fazia a mínima ideia que ele, vamos dizer assim, que ele era ele, né? Que o Laudeci era o Benedito. Exatamente. Então, o Lau nos deixou aos 73 anos de idade. Laudeci Aparecido de Souza. Ele que nasceu em 15 de setembro de 1953 e faleceu na madrugada de hoje, 15 de abril de 2026. Ele foi diagnosticado com câncer. Infelizmente, não houve tempo para esse tratamento e ele descansou de ontem para hoje. A toda a família, os nossos sentimentos. A toda a família, o nosso abraço. Que Deus possa confortá-los, dar forças. O Nininho, né, um dos filhos do Laudeci, trabalha aqui com a gente, é nosso companheiro de trabalho, é quem produz o nosso programa da Hora do Almoço e nos auxilia em tantas outras coisas aqui também. Vai o nosso abraço aqui ao Christian, ao Vitor, a Aninha, que é a esposa do Lau, ao Neto também, né? O Eric. Que Deus possa confortar a toda a família, que Deus possa dar forças a toda a família nesse momento. E mesmo com tantas mensagens que a gente já vem recebendo aqui no rádio, que a gente já vem recebendo de forma particular, Márcio, dá e não dá pra gente ter noção como ele era querido, né? Exatamente. Dá e não dá, imagina assim, né? Exatamente, Juliano, exatamente. E é bacana isso, né? De você ver as pessoas externando isso. Porque mostra que a pessoa viveu bem, né? A pessoa viveu bem. As histórias que ficam, e na verdade é isso. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E até dia desse eu fiz, durante a oração da tarde, eu fiz a pergunta assim: o que as pessoas falam de você? Porque tem gente que fala assim: eu não tô nem aí porque as pessoas falam. Nós somos cristãos, nós temos que estar aí, sim. Nós temos que estar preocupados com o que as pessoas falam da gente. E as pessoas só vão falar aquilo que a gente vive. Então, Lau viveu bem. Ele fez as pessoas felizes. Por isso que as pessoas falam isso dele. Falam tão bem dele. Então, saudades, Laudeci, força para a família. Agora são 7h25 minutinhos. Dentro de instantes, a gente busca tocar a programação próxima do normal aqui no rádio. E a música que a gente vai trazer na sequência, de Duran Duran, uma música que o Lau gostava muito, inclusive pedido da família pra gente tocar ela em homenagem aqui no rádio. Pinga Fogo FM, ao seu lado,